Saudações, chamo-me Suel Tainara José Tamel e farei a apresentação da norma contabilística do relato financeiro 17 que fala das locações. Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: objetivo, âmbito, conceitos, tipos de locação, contabilização das locações, transação de venda seguida de locação, sale and leaseback, dúvidas frequentes e, por fim, exercício. Esta norma tem como objetivo estabelecer para os locatários e para os locadores as políticas contabilísticas a aplicar e as divulgações que devem ser feitas em relação às locações. Esta norma deve ser aplicada na contabilização de todas as locações que não sejam a. Locações para explorar ou usar minérios, petróleo, gás natural e recursos não renováveis similares e b. Licenças relativas a películas cinematográficas, gravações em vídeos, peças de teatro, textos manuscritos, patentes e direitos do autor. Copyright. Temos aqui alguns conceitos, em que o primeiro deles é sobre locação, que é um acordo pelo qual o locador transmite ao locatário, em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado. Locador é quem cede o ativo ao locatário, neste caso é o proprietário do ativo. E locatário, por sua vez, é quem recebe o bem do locador, isto é, quem vai fazer o uso do bem por um período de tempo acordado. Temos aqui tipos de locações, em que a primeira é a locação financeira, que transfere substancialmente todos os riscos inerentes à propriedade, riscos e benefícios, nesse caso, inerentes à propriedade de um ativo ao locatário, que paga rendas e juros ao locador. Podemos classificar a locação financeira quando a locação transfere a propriedade do ativo, para o locatário no final da locação, quando o locatário tem a opção de comprar o ativo, quando o prazo da locação corresponde à maior parte da vida econômica do ativo, mesmo que o título não seja transferido, quando no início da locação o valor presente dos pagamentos mínimos da locação corresponde ao justo valor do ativo locado e quando os ativos locados são de natureza tão especial que somente o locatário pode utilizá-los sem grandes modificações. Em seguida, temos a contabilização das locações financeiras. A contabilização pelos locatários é aquele em que os locatários devem contabilizar as locações no seu ativo por contrapartida do passivo, e o valor a contabilizar será o justo valor do bem locado ou, se inferior, o valor presente dos pagamentos mínimos durante a locação. A contabilização pelos locadores, por sua vez, consiste para os locadores numa transferência de empréstimo, E a contabilização vai se efetuar da seguinte maneira: as locações financeiras darão origem a uma conta a receber por um valor igual ao seu investimento líquido na locação, e também o reconhecimento da receita financeira vai se processar durante o período da locação numa base sistemática e racional, devendo ter por base um padrão refletindo uma taxa constante periódica de retorno sobre o investimento líquido do locador. E de seguida temos o que é a locação operacional, que é onde o locador cede o direito de utilização sem transferir riscos e benefícios inerentes à propriedade do bem ao locatário, assim sendo, o locatário paga as rendas. Na contabilização das locações operacionais, temos a contabilização pelos locatários, em que as rendas devem ser contabilizadas como gastos de período, e a contabilização pelos locadores,
em que os locadores devem apresentar no seu balanço os ativos sujeitos à alocação operacional de acordo com a sua natureza. A receita com rendas deverá ser reconhecida pelo método de linha reta, ou seja, cotas constantes, sobre o prazo da locação, a menos que outra base sistemática seja mais representativa do padrão temporal, no qual o uso dos benefícios derivados do ativo alocado será diminuído. Temos também transações de venda seguida de locação, que é Sale and Leaseback, na qual uma operação de venda seguida de locação consiste na venda de um ativo na locação simultânea desse ativo pelo vendedor, o que significa que o vendedor, mesmo vendendo o ativo, vai continuar a fazer uso desse bem. E a contabilização de uma operação deste tipo depende do enquadramento da locação, se é uma alocação financeira ou se é uma alocação operacional, então vai depender. De seguida, temos as dúvidas frequentes, a dúvida frequente nesse caso, que diz assim: que tratamento contabilístico a dar ao excesso resultante do produto da venda sobre a quantia escriturada do ativo, no caso de uma transação de venda seguida de locação financeira? A resposta é que o tratamento contabilístico previsto na norma 17 consta no parágrafo 42, que diz que dele resulta que tal excesso não deve ser imediatamente reconhecido como rendimento pelo vendedor locatário, mas sim diferido e amortizado durante o prazo da locação. Esse excesso, porém, deve ser reconhecido como rendimento ao longo do prazo da locação, sendo apropriadamente para revelar essa realidade na conta 49 rendimentos diferidos e a sua respectiva subconta 4929 outros rendimentos diferidos. Em seguida, temos aqui um exercício que diz assim: a companhia ABC celebra contratos de locação de viaturas para uso pessoal e profissional de seus diretores. As condições dos contratos de locação são as seguintes: período de locação 3 anos, vida econômica das viaturas 5 anos, não há opção de compra. O contrato de locação pode ser renovado, mas raramente isto acontece. O valor atual de pagamentos mínimos da locação é de 12 mil meticais. O justo valor da viatura no início da locação é de 23 mil meticais. Como deverá a companhia ABC classificar os contratos de locação? 2. Como deverá a companhia ABC contabilizar os contratos de locação? Portanto, temos aqui a resolução que diz que os contratos de locação deverão ser classificados como locações operacionais, uma vez que os riscos e benefícios inerentes à propriedade das viaturas não são transferidos para a ABC, a qual terá de devolver as viaturas no final de cada contrato de locação, ou seja, ele não tem opção de compra. E, para além disto, o valor atual dos pagamentos mínimos da locação para cada viatura é mais baixo do que o justo valor do ativo, o que conduz à substância do contrato de locação, seja o aluguer e não a sua compra em si. Em seguida, temos a resposta da pergunta número 2, que diz que a companhia ABC não deverá reconhecer o seu ativo nenhuma das viaturas alocadas, uma vez que as locações são operacionais. Sim, a companhia ABC deverá reconhecer o gasto em função da utilização das viaturas ao longo do período do contrato. Ele mensalmente deverá fazer o seguinte lançamento: 63 a debitar, 63232 e a conta 12 acreditar e a sua respectiva subconta 121 e por fim a conta 49 acreditar e a subconta 4919. E assim dou por encerrada a minha apresentação. Muito obrigada.